Bom, pessoal, continuando aqui no nossa apostila, até agora os exercícios da página, no caso vamos fazer o exercício da página 36, tá? Na parte superior tem assim, tem um desenho, tá? Eu pus aqui o desenho para vocês, tá? Ele pergunta quais as coordenadas do ponto P, tá? As coordenadas do ponto P, tem aqui, o ponto P tem coordenada 9 e 6, tá? Tranquilo. Na letra B ele fala, qual é a medida do maior ângulo formado pelos eixos coordenados? Bom, pessoal, o maior ângulo formado pelos eixos coordenados, se aqui tem uma reta que corta e essa parte que tem vale 180 graus, onde se a parte aqui vale 60 graus, o que falta para chegar a 180? 120 graus. O maior eixo é o quê? 120 graus, o ângulo no caso, né? 120 graus, que é o suplementar de 60. 120 mais 60 daqui, dá 180. Eu fiz aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Ó, essa parte aqui é uma meia-lua, então essa meia-lua vale o quê? Vale 180 graus. Se ele já deu no problema que um vale 60, qual é o maior? É o suplemento desse, 120 graus, tá? Na letra C, ele fala como você calcularia a distância do ponto P à origem do sistema de coordenadas cartesianas. Bom, ele te deu os dois lados, tá? Dos dois lados te deu um ângulo. Toda vez que acontecer uma situação dessa, que você tiver dois lados, a medida dos dois lados, tem essa medida aqui que é 9 e essa medida aqui que é 6. E tem um ângulo. O que estou de posse de qual lei que estou de posse, assim, de frente que eu posso utilizar? A lei dos cossenos, também que já foi estudado por vocês, no, se não me engano, no primeiro ano, entendeu? Do ensino médio, a lei dos cossenos, que tem a distância ao quadrado é igual a soma dos ângulos ao quadrado menos duas vezes o primeiro ângulo, ou lei dos cossenos, que é a distância ao quadrado é igual os lados ao quadrado, menos duas vezes o produto entre os lados, vezes o cosseno do ângulo, tá? Que é a lei dos cossenos, tá? Então, a lei dos cossenos nada mais é que a distância ao quadrado, né? Que é a soma dos lados ao quadrado, menos duas vezes o produto desses lados conhecidos, vezes o cosseno do ângulo fornecido. Neste caso aqui, o cosseno de 120 graus. O cosseno de 120 graus é o correspondente de quem? Do cosseno de menos 60. Então eu venho aqui, boto d ao quadrado é igual 9 ao quadrado, que deu 81, 6 ao quadrado, que deu 36, o produto de 2 vezes 9 vezes 6 deu 108, vezes o cosseno de menos o cosseno de 60, que é menos meio, tá? Aí deu o quê? D ao quadrado é igual a 117 mais 108, o cosseno de 60 é meio, mas não é menos, então vai ser menos meio, tá? Aí o que acontece? Eu venho aqui, como aqui é negativo, e aqui também é negativo, menos com menos fica mais. Esse sinal aqui é de produto, tá, pessoal? Esse sinal aqui é produto. Por que produto? É o cosseno de aqui é 108, tá? Vezes o produto do cosseno de menos 60 graus. Tá? Vou simplificar aqui, ó. Simplifiquei aqui que vai dar 54, aqui deu 1. 117 mais 54. Deu a distância elevada ao quadrado igual a 171. Raiz quadrada de 171 deu 13,08, tá? Esse é o meu valor da minha distância. Na letra D, tá? Que ele pergunta assim, ele fala, é mais simples trabalhar com o ângulo entre os dois eixos coordenados. Como é mais simples trabalhar com qual ângulo entre os dois eixos coordenados? Entre os dois eixos coordenados, esse aqui, ó. As abscissas ordenadas, o eixo que é um ângulo reto. Mais fácil trabalhar aqui com ângulo reto, porque sendo um ângulo reto, ó, muito mais fácil. Você vai achar, entrar direto naquela fórmula que nós vimos anteriormente. Se não for ângulo reto, você tem que ver o quê? Se eu tenho medida dos lados e se eu tenho algum dos ângulos para poder aplicar a lei dos cossenos, tá? Então é muito mais fácil eu trabalhar de posse com um ângulo reto do que eu ter que utilizar outras leis dos cossenos, quando eu tenho a medida dos dois lados mais a medida de um dos ângulos. Tá bom, gente? Aí vocês façam também uma leitura aqui na parte de baixo, tá? Que tá assim, conexões. A geometria analítica teve como percursor dos personagens franceses, tem uma historinha da geometria analítica. Vocês fazem uma leitura, que é o Fermat e René Descartes. Aí vamos para a página 37, é a distância entre dois pontos, tá? O que acontece? Eles dão um gráfico para vocês, aí um gráfico com a ordenada x, correção com as abscissas x e ordenada y, em vários pontos, né? Segmentos de reta AB, outros segmentos de reta CD, outros segmentos de reta EF, ó, tá bem aqui assim, tá? Ó, o quadrozinho aqui, ó, tá vendo? Esse quadro aqui, tá? Tá na apostila de vocês. Então vamos para a primeira situação. Na primeira situação ele fala o seguinte, como você calcula a distância entre os pontos A e B? Gente, se você parar para observar e fizer uma contagem aqui, o ponto A e B está aqui, tá?
Ó, o ponto A e B tá bem aqui, certo? A e B. Tá, deixa eu colocar aqui as coordenadas do ponto A para poder facilitar para vocês, tá? O ponto A é -3, tá? E 6, tá? Se vocês contarem lá o quadradinho vai dar certinho no quadro. O ponto B é 5 e 6, tá? Ele vai ter como, o ponto A vai ter como abscissas -3 e ordenada 6. O ponto B terá como abscissas 5 e ordenada 6, tá? Essa aqui é bem tranquila. Se você parar para observar, o que acontece? Elas não estão, se você ver lá assim é um pouco assim mais tranquilo, mais difícil, mas no gráfico é mais fácil, mas não tem problema. Se você observar, você vai ver o seguinte, que elas estão na mesma ordenada. Como assim a mesma ordenada? Os pontos têm a mesma ordenada, certo? Coloquei aqui. Tem a ordenada aqui, né? 6, que seria o Y, tá? Aqui ordenado, ó, mesma ordenada, os pontos. Ponto B está na ordenada 6 e a abscissa 5. O ponto A está na ordenada 6 e a abscissa -3. Tranquilo. Tá numa situação dessa que eles estão na mesma ordenada, é só tirar a diferença. Mas cuidado, não é só chegar lá e diminuir. Não, você vai tirar a diferença em módulo fazendo uso dos eixos das abscissas, tá? Aí eu pus aqui, ó, chamei de x de A, tá? Que é -3 e 6. O x de B, 5 e 6. Então, a distância do ponto A, B, é o módulo de x de B menos x de A. Então, vamos lá. Quem é o x de B? X de B, 5. Tá? E quem é o x de A? Menos 3, que é o x de A. Isso em módulo. Por que em módulo? Porque em módulo, quando eu tirar as duas barretinhas, essas duas barrinhas aqui, ó, do módulo, tá? Quando eu tirar essas duas barrinhas aqui do módulo, quer dizer que meu valor vai ficar positivo. Não existe distância negativa. Não existe distância negativa. A distância tem que ser positiva. Por isso que ela é apresentada em módulo. Porque se porventura é um resultado negativo, quando você tirar do módulo, ela vai tornar-se automaticamente positiva. Por isso que elas estão dadas em módulo. Tá? Então vai ser distância AB, esses dois tracinhos, essas duas barrinhas aqui que significa módulo, x de B, 5, menos o x de A, que é -3. -3. Aí vem distância AB em módulo, 5, menos com menos mais 3. 5 mais 3 deu 8. Tira as barrinhas, então, porque já é positiva mesmo, não muda o sinal, a distância é positiva, 8. Tá? A resposta seria 8, tá bom? Então, gente, é bem tranquilo, tá? Você tem que ter atenção. Se elas estão na mesma ordenada, você vai trabalhar com o eixo de quem? Com os valores das abscissas. Se elas estivessem com as mesmas abscissas, você trabalharia com os valores da ordenada. Eu acho que no número 2, ele pede isso, é isso mesmo. Número 2, situação 2, ele fala como você calcula a distância entre os pontos C e D, tá bom? Vou apresentar isso a vocês. Vamos lá, pessoal. Na situação 2, ele pede o seguinte, ele fala o seguinte, como você calcula a distância entre os pontos CD? Ponto CD, tá? Estão aqui, tem a mesma abscissas, tá? Eles têm a mesma abscissas. A mesma abscissas, ó. -4 e -4. Tá ok? Então a distância CD vai ser o quê? O y de C menos o y de D, tá? Que deu 7 de C. É 7, y de D menos 2. A distância CD é o quê? Em módulo, nunca esquecer que é em módulo, 7 mais 2, 9. Então a distância CD é o quê? 9.